Muito boa tarde, irmãos da IPI. Com muita satisfação que vamos estar falando do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, e é com alegria, porque estamos terminando, então, a última aula, né? Eu queria recordar, então, que eu comecei falando desse livro por conta do tema do sofrimento, né? E que essa carta, segundo os teólogos, é uma carta, essa é a segunda carta de Pedro, é uma carta que nos traz esperança. E eu percorri, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e hoje vamos falar do quinto. Mas eu queria só frisar nesse fechamento do quinto capítulo, né? De qual esperança mesmo Pedro está falando aos irmãos, né, naquele contexto. Bom, então repassando aqui, né, lá no capítulo 1, ele diz lá no versículo 5, versículo 6, melhor dizendo, que nós somos alegres, que nós devemos nos alegrar. E aí ele diz, os versículos antes, ele deu um motivo. Qual é o motivo? O motivo é que os irmãos, eles são, lá no versículo 2 do capítulo 1, eles são eleitos por Deus. São eleitos, eles estão espalhados pelo mundo de então, Ásia Menor, mas que eles são eleitos, né? Eles não estão perdidos nesse mundo, uma vez que Deus os encontrou. Perfeito? E ele diz assim, que a alegria, está lá no versículo 3, que o versículo é que a grande misericórdia de Deus nos gerou para uma viva esperança. Mas de que esperança ele está falando, né? Paulo vai falar lá em Coríntios que ele fala assim, olha, se nós fomos chamados pela fé, né, e temos fé em Cristo, e Cristo não ressuscitou, então não importa nada, não faz nenhum sentido. Nada modifica em relação à nossa vida comum, já que a vida termina, não é verdade? Então ele fala, não, mas ele nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? E que essa herança que nós recebemos, ela não é a esperança, por exemplo, que o mundo tem. Será que eu vou me formar na faculdade? Será que essa pandemia vai passar? Como que será? Como que será? Não é verdade? Então, ele fala assim que essa herança, no versículo 4, ela é incorruptível, ela é incontaminável e ela não murcha. Perfeito? E ela diz assim, nós devemos nos alegrar no 6, ainda, essa esperança é tão grande, ainda que, se necessário, versículo 6, nós possamos estar passando por um pouco de provações, ou um pouco contristados, né, um pouco sofridos por algumas perseguições, ou tentações, ou provações. Perfeito? E ele diz mais ainda, lá no versículo 18, ele diz o seguinte, gente, a esperança que vocês foram chamados é ainda que vocês possam passar por alguma provação, alguma tentação, alguma prova, é o próprio caminho de Cristo. Ele fala no 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver. Né? O que é a boa vida? A boa vida sem a perspectiva cristã é o seguinte, eu vou lutar para ganhar, vou estudar, vou ganhar dinheiro, vou minha casa, todas essas preocupações, Jesus Cristo fala que elas são legítimas. Né? Mas a boa vida cristã, ela não termina aqui. E a boa vida humana, ela termina aqui. E aí, daí o grande tombo, a grande frustração humana, quando vem uma doença, quando vem uma doença pessoal, estou dizendo, mas agora nós temos uma pandemia mundial, né? Quando você tem um problema financeiro, vamos lembrar historicamente, 22, 28, quebrou a Bolsa de Nova York, todo mundo que tinha as ações, depois nós temos crise no Brasil, enfim, né? Quando a gente coloca completamente a nossa esperança, né, naquilo que eu posso obter nessa vida, e ele não está dizendo que não é isso, mas se apenas entrarmos para a vida cristã ainda tendo isso como meta da nossa vida, somente isso como meta, o sacrifício de Cristo morreu, né? Não valeu a pena de nada. E como eu estava falando, não valeu de nada. E aqui no capítulo 3 ele fala lá
no versículo 10, 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, e ele dá um exemplo, refreie sua língua, ele vai dando uma noção de vida boa, ou de boa vida, na perspectiva cristã, né? Refreie sua língua, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, no 12, né? E os seus ouvidos atentos às suas orações, né? Agora, mesmo que eu pratique todas essas boas ações, pode sim acontecer, porque o próprio Cristo fez o bem e sofreu. E nós somos, né? Mas a nossa perspectiva também é do Cristo. Assim como ele passou, mas teve a ressurreição, nós também teremos. Então nós somos chamados por uma esperança, nós temos uma herança maravilhosa. E é essa alegria, né, que deve sempre ser o nosso norte, né, quando a gente vê que as coisas não dão certo, né, quando as coisas não estão dando certo, ok? Não estão dando certo, mas ele diz assim, olha lá no 15, né, no 14, mas também, se padeceres por amor à justiça, sois bem-aventurados, sois alegres, né? E ele termina, antes, no 15, santificai a Cristo, né, como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados a responder, né, com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da vossa esperança. Está todo mundo sofrendo e você está pensando na vida do outro mundo, na vida eterna. É a esperança que o mundo não tinha. É a esperança que o mundo não tinha. Né? Não significa, pelo contrário, essa perspectiva nos leva a fazer como Cristo fez, amar as pessoas, servir as pessoas. Né? Então, é isso que ele está falando aqui. E ele insiste dizendo lá no 17 e 18, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se assim for a vontade, né? Do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar... Veja, o justo pelos justos. Jó, por exemplo, é um exemplo que ele diz, eu sou justo, né? É quase que uma imagem do Cristo, né? Que sofre, né? Não tendo feito, no caso do Jó, graves coisas, né? Mas Deus tinha algo a ensinar, como nós falamos aqui, o sofrimento traz benefícios para nós. Amém, irmãos? Então, para nós. Então, ele, diante do sofrimento, do lamento dos irmãos, diante do sofrimento social que ele estava passando ali, perseguição, porque eles eram estranhos e tal, e havia uma perseguição maior que queria vir, né? Pedro, então, traz, olha, irmãos, quando vocês não tinham Cristo, a tragédia humana era muito maior. Então, vocês ainda vão estar passando, mas agora vocês já alcançaram algo muito maior. Okay? Então, hoje nós vamos falar do fechando o capítulo 5. Ele vai ter algumas coisas a nos dizer. Como eu tenho feito nos estudos das aulas anteriores, eu pego um versículo e eu tento costurar tudo que tem naquele capítulo. Eu vou pegar aqui, no capítulo 5, o versículo 10. Ele diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Amém, irmãos? Então, esse amém que eu estou dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Sem a graça de Deus, né? A misericórdia, né? Nós ainda estaríamos no tempo da lei e condenados, porque ninguém consegue cumprir. Nesse 5º capítulo, eu falei da graça aqui, né? Porque é ela que vai nos ajudar a avançar, e inclusive no que ele está pedindo agora para nós, nos orientando aqui agora. Né? Ele fala, nesse capítulo 5, ele tem uma palavra para os presbíteros, para os pastores, né? Para os missionários, enfim, né? Ele tem uma palavra para os jovens, ele tem uma palavra para todos, e ele vai falar depois da humildade, né? E aí ele vai falar para que a gente possa resistir. Amém, irmãos? Então vão ser dessas coisas. Então veja, esses tópicos aí, né, que ele está fechando a carta, a gente poderia transformar em algumas perguntas, por exemplo, né?
para falar dessa esperança. Como uma igreja, isto é, a vivência entre os irmãos e a sua liderança, pode se tornar forte e próspera. Ou, de uma outra maneira, o que pode tornar uma igreja forte e próspera no sentido bíblico? Portanto, uma comunidade que se alimenta e vive da esperança. Perfeito, irmãos? É essa pergunta que ele vai responder, indicando as orientações a respeito dos presbíteros, dos jovens, da convivência fraterna, da busca da humildade e da resistência. Então veja, no versículo 1 do capítulo 5 ele diz: aos presbíteros, ele está encerrando a carta, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Né? O que a gente pode destacar aqui? Né? Primeiro, assim, que a humildade, primeiro, o presbítero, o ancião, né, são essas pessoas, ou pastor, são essas pessoas chamadas para o governo da igreja, seja no ensino, né, seja orientando, seja pastoreando, né. Então, o lindo aqui dessa introdução que eu quero destacar é que, apesar dele ser, ele foi testemunho ocular, né, ele viveu com Cristo e agora Cristo está na glória, mandou o Espírito Santo, está nos orientando, e ele lembra dessas palavras que o próprio Cristo falou para ele, não é verdade? Mas veja a humildade dele nesse sentido, né? Ele fala, eu também. Veja, ele seria o maioral, mas ele fala assim, olha, eu também sou presbítero. Ele se coloca numa condição de igualdade entre os irmãos. Claro que com mais experiência, mas não se usando essa experiência, esse contato direto que ele teve com Cristo, para dizer que ele é mais. Não é isso. Ele se coloca nessa posição de humildade. Isso que é lindo, né? E deve, de alguma maneira, ensinar a nossa igreja, as outras igrejas, um testemunho maravilhoso aqui para nós. Perfeito? Nesse versículo 2 aqui, para dar sequência, ele fala, né, o que o presbítero deve fazer. Então, o presbítero, ele, no 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, ele usa a metáfora aqui, né, a metáfora de apacentar. Quem apacenta é o pastor, né? Essa metáfora de pastor e ovelhas. Apacentai o rebanho de Deus. Então, esse presbítero, esse ancião, esse pastor, ele vai cuidar, ele vai dar amor, ele vai dar proteção, exatamente como um pastor que ia à frente das ovelhas, muitas vezes vendo o terreno como que ele estava, se tinha água, se tinha cobra, se não tinha plantas venenosas, cuidando do rebanho com o cajado para conduzir na direção correta, ou então para puxar, né, aquela ovelha que havia se desgarrado. Veja, são metáforas que o próprio Cristo usou. Eu sou bom pastor, ele fala isso lá, né? Em João 10, de 11 a 15, né? O bom pastor conhece as suas ovelhas, na verdade, né? O próprio Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? A ovelha confiando no seu pastor. Né? Veja que imagem bonita. Então, o apacentar, né, está dizendo de tarefas que o pastor, que o ancião, né, deve cuidar das suas ovelhas. Então, veja, em primeiro lugar, o apacentar é trazer alimento. Né? Então, o alimento é a palavra de Deus. Cuidar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai efetivamente nos alimentar, né? Vai alimentar a mim próprio, vai alimentar os irmãos e assim por diante. Né? E a segunda é proteger. O pastor tem que proteger. Né? O pastor está sempre preocupado, e aí a palavra de Deus cumpre essa função, né? Dessa saúde espiritual do rebanho. Né? Pregar a palavra, na verdade? Então o pastor vai adiante e vai dando todas esses cuidados às ovelhas, né? E dando a direção também, né? A gente pode dizer 3 coisas aí, dando direção também ao rebanho. Mas veja, dar direção, como que
que essa motivação interna, né, que o pastor, o presbítero deve ter. Então aqui ele vai dizendo, né, olha, apacentai tendo cuidado, no 2. Cuidado dele não por força, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, nem por força e nem por ganância. Então, aqui nos faz lembrar, por força, nos faz lembrar de, sei lá, talvez um autoritarismo, né? Aqui na nossa experiência, na nossa igreja, eu confesso que eu não tenho essa experiência, mas eu já ouvi falar de outras igrejas onde o pastor dá um murro na mesa e as coisas se resolvem dessa maneira, né? Ou que alguém é dono da igreja, na verdade, porque ele fala não por força, nem por torpe ganância. Aqui uma outra coisa fundamental. Nós vemos hoje que, às vezes, em algum lugar, o ministério do pastor é fonte de enriquecimento, né? Enfim, não é estranho dos irmãos também essa realidade, né? Mas a palavra de Deus nos dá orientação. Pedro, aquele que viveu com Cristo, né, nos dá uma orientação clara a respeito disso. E a gente aprofunda aí depois, os pastores da nossa igreja nos ajudam por meio das pregações a aprofundar, né, essa realidade. Aprofundar essa realidade, mas é preciso dizer que, por exemplo, nem por torpe ganância, que nós, ovelhas, nós, membros da igreja, temos que ter esse cuidado do sustento efetivo daqueles que trabalham por nós, porque todo trabalhador é digno do seu salário, como diz Paulo na sua carta. Ainda que ele trabalhasse, né, mas ele reconhecia a necessidade, sobretudo dos irmãos que se dedicam ao ensino, tempo, né, se dedicam ao ensino, que ele possa, que os irmãos... Eu vi um testemunho muito bonito esses dias, nesse sentido, irmãos, bacana mesmo, né, porque a gente às vezes só fala de exemplos ruins, né, e eu estou com esperança hoje, né, de um irmão, né, que estava numa cidadezinha, um pastor estava numa cidadezinha pequenininha, e aí o filho dizia assim, olha, eu não quero ser pastor como meu pai é. E aí o outro pastor dizia, mas por que você? Não, olha, eu estudo na escola e o filho do prefeito tem uniforme, eu não tenho. O filho do dono do mercado tem material escolar e eu não tenho. E esse pastor falou assim, não, eu não... A fé do filho está se comprometendo aqui. E aí esse irmão dizia assim, irmão, nós temos que cuidar da família dos nossos pastores. Né? E aí ele foi lá, comprou todo o material, comprou todo o uniforme. Esse cuidado que às vezes falha. E a gente tem outros exemplos, mesmo na nossa igreja IPI, eu lembro que o pastor Misael falava, né, quando ele trabalhava na Secretaria de Missões, quantos missionários nossos estavam esquecidos no campo. Então, uma falha nossa. Recebemos alimento e às vezes não devolvemos. Veja, então... e às vezes alguns descambam, com medo de não sobreviver, descambam para a ganância e aí até nem por medo mais, o dinheiro pelo dinheiro. Tá bom? Eu queria lembrar aqui, irmãos, que a respeito desses escândalos, né, da governança dos pastores em relação ao seu rebanho, o próprio Cristo se escandalizou mesmo, né? Nas críticas que Jesus faz aos escribas e fariseus, né? Dessa torpe ganância, dessa governança, colocam pesos, mas eles mesmos nem com o dedo tiram, né? Cheio de normas, cheio de leis. Claro que o pastor tem que disciplinar quando necessário, né? Mas de tal maneira que para salvar, aqui em Jeremias 23, diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam, veja a palavra apacentar, o meu povo, mas de que maneira? Apacenta de tal maneira a dispersar. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor.
E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde vocês estiverem afugentados, e as farei voltar. Veja, quando Cristo vem, ele está realizando esse trabalho de recolher as ovelhas que deixaram de crer por causa das atitudes. Perfeito? Então aqui nós temos uma atitude séria, uma observação séria, né? No 5:5, dando sequência, agora ele fala do jovem, uma palavra para os pastores, agora para os jovens. Ele diz o seguinte: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. E eu vou parar por aqui no 5a para dizer que aqui é uma palavra. Então o que ele diz aqui, ó, vós, mancebos, ou jovens, sede sujeitos aos anciãos. Então veja, é claro, eu fui jovem, né? E nós temos os jovens hoje, nós vivemos no mundo da mídia, né? Mas uma coisa que caracteriza o jovem em qualquer época é exatamente a sua irreverência, né? É a sua capacidade crítica, a sua capacidade de detectar contradições, na verdade, e de não suportar muitas vezes essas contradições, né? Então ele tem uma consciência crítica. O autor fala aqui, inclusive, sendo bem antenado com o que nós estamos vivendo, que ele fala assim: olha, nós vivemos hoje a chamada geração do milênio, que caracteriza-se por sua contraposição às regras, à formalidade e às instituições, né? Os jovens, e muitas vezes essa irreverência, né, da atualidade diz não ter fé, ou mesmo não precisar de pertencer a nenhuma religião. Afirmam que eles são espirituais, né, sem precisar de igreja. A gente fala agora do movimento dos desigrejados, por exemplo, né, que não se submetem a nenhuma liderança religiosa. E aí, quando você não tem um orientador, a gente cresce como uma planta que vai para qualquer lado, não é verdade? Né? Cresce conforme os desejos da nossa cabeça e do nosso coração. Então a gente pode se perder, né? Então, um grande desafio para nós hoje, né? Liderança de igreja, para os pastores, a nossa igreja, por exemplo, né? É um grande desafio, tá bom? Mas ele fala, sede submissos, né? Ele falou isso para os irmãos lá na carta antes, falou para os escravos, enfim, falou para todos, né? E dando sequência agora, irmãos, veja, ele falou a respeito uma palavra de carinho, de orientação aos presbíteros, falou agora para os jovens, né? E agora ele fala para todos, para todos. Veja lá como está escrito lá no 5b, ele fala assim, olha, ele inicia falando semelhantemente vós, no 5:5, vós mancebos, sede sujeitos, né, aos anciãos. E agora, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Então, 3 coisas para falar aqui. Agora, não importa se você é presbítero, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é criança, não importa. Todos são chamados à humildade. Esse é o cimento, né, da comunidade forte e, né, que crê no Senhor Jesus, né? Ele que se submeteu ao Pai, né, se colocou debaixo da autoridade do Pai, buscando o interesse do Pai. Então essa é a humildade que ele está falando aqui, né? Então, por que ser humilde? Porque Deus resiste aos soberbos. Na verdade, o diabo foi lançado lá, né? O pessoal mais importante, né? Talvez um dos anjos mais importantes lá, né? O anjo de maior luz, despencou por causa da soberba, por querer ser igual, né? De alguma maneira. Essa é a tragédia de todo homem, né? A soberba, ela se coloca um abismo entre nós e o que Deus pode fazer por nós. Aquele que não reconhece que pode tropeçar nisso, já tropeçou. Nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Então, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, né? C.S. Lewis diz o seguinte, que o orgulho é o grande pecado e talvez o pecado fatal, como eu estava falando aqui agora. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo, para as outras pessoas e coisas. E é claro que fazendo assim, não pode enxergar quem está
acima de si. Então, nem o próprio Deus, não é verdade? Deus premia a humildade, né? Porque todo fragmento de orgulho afronta diretamente a Deus e aos seus atributos, né? Então, aliás, a soberba, ela quebra os 2 primeiros mandamentos, né? Primeiro assim, olha, ame ao Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Primeiro e segundo, o soberbo não vai reconhecer isso. Feito, irmãos? Portanto, irmãos, e aí em Filipenses diz exatamente isso, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda e por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, por isso que eu comecei falando aqui o versículo-chave sobre a graça. Então, a graça de Deus é que vai nos aperfeiçoar nessa submissão uns aos outros, né? Eu, às vezes, passo uma coisa ruim na cabeça, vem uma tentação, e aí, quando eu lembro que eu sou um devedor também, que eu não sou tão bom assim, e aí eu consigo me apaziguar comigo mesmo, né? Então, irmãos, e a graça de Deus que vai nos calibrando, né? Lembrar da graça de Deus, né? Que a misericórdia de Deus teve compaixão de nós. Amém? E agora as 2 últimas coisas que ele fala aqui, uma passagem famosa que nos ajuda muitas vezes na nossa luta, né? Ele fala lá no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a segunda coisa, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, essas 2 coisas aqui. Veja, irmãos, sobre a ansiedade. Nosso pastor, né, trabalha com isso, né? E ele trabalha tanto com os irmãos que não conhecem a Deus, como com os irmãos pessoas que conhecem a Deus, né? Haveria de se esperar que entre os irmãos que conhecem a Deus fosse diferente. Nem sempre é assim, né? A gente passa perrengue, às vezes a gente gira, na verdade, perde o rumo, na verdade, mas a palavra de Deus traz cura para nós. Quando a gente consegue enxergar novamente, pela graça do Senhor, né? A ansiedade é exatamente nós tomando conta das coisas, né? Não entregamos a Deus, né? E o Senhor diz, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, muitos crentes ainda, né? Mesmo estando na igreja, ainda não entregaram os seus fardos. E às vezes alguém já entregou, e por alguns, uma bobeira, acaba não entregando, e aí, né? Nós não somos capazes de suportar o mais leve fardo, né? Já dizem os experientes, né? Não se deve lançar a ansiedade a Deus aos poucos, mas entregar Ele aos poucos, né? E a segunda coisa, entregar para a gente poder, para que Cristo possa tomar conta dos nossos medos, das nossas frustrações e ansiedades, né? E curar as nossas feridas. E por último, o adversário, né? Ele fala que a gente deve vigiar. Vigiar. Então, assim, crente sozinho, que anda sozinho, ele enfraquece, né? Fica desamparado, né? Desgarrado, que anda desgarrado dos outros, a gente cai em pecado, né? Faz coisa errada, fraqueja, não é verdade? Irmãos, então, vigiar junto com os irmãos na oração, né? É isso que nos torna fortes, né? E o diabo fugirá de vós, como diz Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é o conselho, né? E como, né? A graça de Deus sempre não tendo orgulho, falar, eu resolvo as coisas, não resolvo as coisas. Irmãos, queria agradecer, tá bom? A oportunidade de poder terminar essa primeira parte. A minha humildade é essa, eu não sei todas as coisas, mas é uma possibilidade de nós crescermos na fé. Daqui a pouco nós teremos aí o louvor e, se Deus quiser, a palavra do pastor para nós. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém, viu?